E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Bom, hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre o devocional que eu fiz hoje. Eu tenho essa rotina eu gosto de fazer meus devocionais, né? Eu, eu trabalho dia sim, dia não, no meu emprego e geralmente nos dias que eu tô de folga, eu, eu aproveito para fazer um devocional mais longo, uma oração, uma coisa um pouco mais dedicada e nos dias que eu tô trabalhando eu faço geralmente alguma coisa mais rápida, mais curtinha, mas eu não deixo de fazer. E hoje o meu devocional me veio uma coisa interessante, me veio aquela a história, né, de dos irmãos Marta, Maria e Lázaro, né, onde Marta e Maria pedem para irem atrás de Jesus e avisar a ele que Lázaro, que era um grande amigo de Jesus, estava doente, né, que estava doente, gravemente doente, digamos assim, e que ele estava em iminência de morte. E por tudo que Jesus já tinha feito, elas esperavam que, por Jesus amar muito Lázaro, por Jesus amar muito a elas duas também, né? Que Jesus tomaria logo uma providência, já que, poxa, é um amigo dele, é um amigo tão amado de Jesus, e esperavam que Jesus fosse tomar uma providência sobre aquela doença, que fosse curar aquela doença, que fosse fazer mais um milagre. Afinal de contas, se Jesus já tinha feito milagres por pessoas que nunca tinham visto na vida, né? Por quem nem conviviam, por quem nem eram apóstolos ou amigos próximos de Jesus, quanto mais por um amigo amado, né? Dito por ele, pelo próprio Jesus, um amigo tão amado. E quando a gente para prestar atenção nessa história, né? Você vê que Jesus propositalmente não atende Marta e Maria, não atende as irmãs de, de prontidão, né? Ele não atende elas de prontidão, ele estava nas pregações dele, digamos assim, longe do local onde Lázaro estava, né? E ele estava a alguns dias de viagem de lá e Jesus decide ficar mais 2 dias no local que ele estava pregando. E E elas foram ficando desesperadas, elas viam a situação de Lázaro piorando muito, ele ficando cada vez mais doente e a morte estando cada vez mais próxima, né? A situação foi ficando muito crítica. E Jesus não retornava, ele disse que iria retornar, mas não retornava. E, e Jesus resolve retornar e quando ele chega até onde Lázaro estava, já haviam, né, segundo a palavra, segundo a Bíblia, já haviam 4 dias que Lázaro havia morrido. E elas choravam e Jesus também é dito lá que Jesus também se entristeceu por isso. Mas no final Jesus ressuscita Lázaro, né? É a famosa história da ressurreição de Lázaro. E eu estava refletindo aqui sobre, né, a lição fica até um pouco clara, mas é interessante a gente refletir sobre que, em primeiro lugar, muitas vezes o silêncio de Deus ele é uma preparação para algo maior, para algo que a gente nem pode imaginar. E o quão é importante entender esse tipo de coisa, o quão é importante a gente se colocar no nosso lugar, a gente tentar se acalmar, a gente abrir mão um pouco do entendimento, do controle de tudo e entender que a gente temos os nossos planos, os nossos entendimentos, mas o que Deus tem, o que Jesus tem planejado pra gente é tão maior, né, do que a gente. E eu acho que a lição maior que fica nisso é que parece que eu fiz uma comparação, fiz uma analogia que eu não sei se vocês vão conseguir me entender, mas eu fiz uma analogia como se fosse uma orquestra. Uma orquestra toca, faz uma música, faz muito barulho, mas a orquestra de Jesus, eu não sei se vocês me entendem, a orquestra de Deus, toda a arquitetura, tudo que está por trás do plano dele, do que ele planeja, do que ele faz, do que ele move, é em silêncio.
É tudo muito em silêncio. As maiores coisas que Deus tem preparado para nossa vida, os maiores planos, os maiores objetivos, os maiores feitos que Deus tem guardado para nós, parece que são todos planejados em silêncio. Em silêncio. Jesus não havia respondido elas, então fica essa sensação, essa reflexão de quantas vezes na nossa vida a gente sente que Jesus não ouve as nossas orações, de que Ele está em silêncio, de que a gente pede uma resposta para uma coisa ou outra, mas a gente não obtém aquela resposta, né? Quantas vezes a gente sente que, poxa vida, às vezes eu tento me aproximar, às vezes eu faço jejum, eu faço oração, eu tento ter a minha rotina de leitura bíblica, eu tento ter a minha rotina devocional, eu tenho tentado, eu tenho lutado, tenho ido atrás de aumentar minha intimidade, meu tempo na presença do Pai, e você às vezes sente que isso não está surtindo efeito. Então a mensagem que eu queria trazer aqui é de calma. Calma, porque a orquestra de Deus é silenciosa. Então tem muitas vezes que a gente espera ouvir uma resposta de Deus, que a gente pede um sinal, né? Então tem muitas vezes que a gente pede um sinal e Ele não manda esse sinal para nós. A gente está muito acostumado a, ai Pai, se tal coisa é para mim, manda um sinal. Sei lá, se eu quero comprar um carro e se for para comprar aquele carro, me manda um sinal. Eu quero trocar de emprego, se for para eu trocar de emprego, me manda um sinal. Eu quero, sei lá, me casar, seja lá qual for a coisa que você tem planejado para tua vida. Eu não sei qual é o plano que está na tua vida, mas o que eu tenho para te trazer é calma. Calma, porque se você está se sentindo assim, se você está se sentindo esquecido, talvez, se você está se sentindo meio preterido por Deus, saiba que Deus não ignora. Ele mantém o silêncio. É como se você tivesse num relacionamento com um filho teu. Eu gosto sempre de pensar muito nessa ideia e trazer esse tipo de proximidade, de sempre trazer para o relacionamento humano, para o modo humano de se relacionar. Afinal, nós somos feitos à imagem e semelhança do Pai, né? Então, eu costumo muito pensar, tentar colocar Deus numa imagem um pouco mais tangível, porque Deus é tão grande, né? Tá tão fora da nossa compreensão, tudo que Ele criou, tudo que Ele faz. E uma maneira que eu tenho de compreender um pouquinho melhor, de tentar me aproximar um pouquinho melhor dele, é tentando trazer a imagem de Deus para a relação de realmente um pai humano com um filho humano. Então, muitas vezes, você tem um filho, né? Para quem tem filho, de repente vai entender bem melhor. Eu estou tentando expressar essa ideia, mas ainda não tenho filhos, ainda talvez não consiga expressar tão bem, mas quem tem filho, eu acredito muito que vai entender o que eu estou falando aqui e vai entender essa analogia que eu estou tentando fazer, que é como se você tivesse um filho, seu filho te desobedecesse de alguma forma, seu filho fugisse um pouco do que você esperasse dele, você ficasse chateado, e você mantivesse silêncio, educasse o seu filho através do silêncio. Eu acho que Deus faz muito isso com a gente. Não que Deus fique exatamente chateado conosco. Eu acredito que, né, às vezes Ele se aborrece. Sim, Ele já tem trechos na Bíblia que mostram claramente que Deus se aborreceu com o seu povo, né? Seja por idolatria ou por N outras coisas. Mas acima de tudo Ele é amor. Acima de tudo Ele nos ama, acima de tudo Ele nos corrige sempre com amor. Então a analogia que eu queria fazer era essa. Muitas vezes Deus nos corrige com o silêncio dele, né? Ele bota como se fosse na nossa vida o silêncio dele como um momento de trabalho, né? Então você vê que ele não respondeu Maria, não respondeu Marta, apareceu já no quarto dia que Lázaro estava morto. Então, se você for trazer isso para a sua vida, para suas experiências, para as coisas que você vive,
Às vezes você está cansado, você está sentindo a sua alma cansada, você está se sentindo pesado, esgotado, sem energia, porque você ora, 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 você jejua, você tenta se aproximar de Deus da sua forma. Eu não sei qual a rotina de vocês, mas às vezes você sente que Deus não está te respondendo. Já aconteceu isso comigo em vários momentos. Em vários momentos da minha vida eu pensava: Pai, por que você não me responde? Por que você não responde as minhas orações? E depois acontecia algo muito grande, totalmente inesperado, totalmente diferente do que eu imaginava, do que eu planejava, e sempre muito melhor, num momento melhor do que eu imaginava, acontecia de um jeito melhor do que eu imaginava. Então Deus trabalha em silêncio. Se você está sentindo que as suas orações não estão sendo respondidas, se você está sentindo que Deus não está te mandando sinal em relação ao que você tem pedido para Ele, se você está se sentindo um pouco sem direção, às vezes você pede uma direção, mas você não tem uma resposta clara de Deus, se Ele está silenciando, muito provavelmente é porque Ele está trabalhando algo muito grande para a sua vida e também trabalhando a sua fé. Isso é uma coisa que eu percebo muito, que eu orava muito para Deus aumentar minha fé, né? Em geral, somos pessoas de fé pequena. E eu reparei que toda vez que eu orava para que Ele aumentasse a minha fé, eram as vezes que mais Ele ficava em silêncio. Porque qual outra forma você tem de aumentar a sua fé, senão em uma aparente ausência dEle? Para vocês entenderem, se eu tivesse, sei lá, uma lâmpada aqui na minha mão nesse momento, qual que seria a fé, o tamanho da fé que eu precisaria para acreditar que essa lâmpada existe ou que essa lâmpada acende? Agora, se eu não tenho nenhuma lâmpada na minha mão, se eu não tenho nenhum objeto palpável, alguém virasse para mim e falasse assim: ó, existe uma coisa que chama lâmpada, ela acende, ela ilumina, ela dissipa a escuridão. Eu precisaria de uma fé muito grande para acreditar naquilo, e Deus faz mais ou menos isso na nossa vida. Ele trabalha mais ou menos dessa forma. Ele se ausenta, ele silencia a voz dele, ele vai te dar direcionamentos e outras coisas por meio de sussurros, de coisas pequenas, de movimentos muito sutis, que só você silenciando a sua mente, silenciando essa ansiedade toda, só você silenciando esses milhões de vozes que ficam na nossa cabeça, na nossa voz, fazendo estardalhaço, com um monte de ansiedade, um monte de medo, um monte de coisa diferente. Só a gente silenciando tudo isso para a gente poder estar ouvindo Ele, ouvindo a voz dele e entendendo que se Deus está em silêncio, Ele está trabalhando em alguma coisa grande na sua vida. Então esse trecho desse devocional me trouxe muito essa lição de que talvez tenha eu não sei, mas qual área na vida de vocês acreditam que Deus tem silenciado? Você acha que você tem pedido, sei lá, direção em alguma coisa relacionada à sua profissão? Você tem pedido direção em alguma coisa relacionada aos seus relacionamentos, à sua família, às suas finanças, a uma mudança de lugar? Eu não sei, mas pensa nisso, que se você está pedindo direção em relação a isso, se você está pedindo orientação de Deus, orientação do Pai em relação a isso, mas Ele está silenciando, é porque, assim como fez com Marta e com Maria, Ele não queria só a cura. Ele não queria simplesmente chegar lá e curar Lázaro. Ele não queria só pegar algo que já existia e remendar aquilo. Ele quis que Lázaro morresse. Era um amigo amado dele, assim como você é amado por Deus. Você é um filho amado dele. Ele quis que Lázaro morresse para reviver, para estar renascido, para ressurgir como uma pessoa nova, com uma história totalmente diferente. É uma grandeza totalmente diferente, uma cura milagrosa diretamente de Jesus já é algo grande.
Agora imagina uma ressurreição, você reviver, você voltar à vida. Então talvez Deus esteja querendo te mostrar isso. Deus esteja silenciando para você reviver, para fazer você ressurgir das cinzas que você acredita que se encontre. De repente Deus está tentando fazer uma ressurreição em você, na sua vida em geral, na sua vida espiritual. Então pensa nisso, de repente vai ser necessário você morrer, você matar o seu velho eu, para que ele possa trabalhar algo novo, para que ele possa trazer tudo para a honra e para a glória dele. Então, se você está sentindo que Deus está em silêncio com você, é porque provavelmente Ele vai trazer algo muito maior e muito melhor do que você jamais pode imaginar. Então fica tranquilo, traz paz, ora para Ele para você ter paz, para você ter calma no teu coração, para você principalmente poder esperar que as coisas sejam feitas no tempo dele, do jeito dele, porque assim como nessa história, Ele faz isso rotineiramente em histórias, nas histórias de tantas outras pessoas por aí que creem no seu nome, que entregaram sua vida para Ele. Ele faz esse tipo de milagre direto. Agora, demanda tempo, demanda paciência, demanda fé da gente, demanda a gente acreditar que Ele está no controle. Você acha, imagina o tanto que Marta e Maria não se desesperaram vendo o próprio irmão morrendo. Elas conviveram com Jesus, então elas devem ter, quantas vezes deve ter passado na cabeça delas: poxa, Jesus disse que amava a gente, disse que amava o nosso irmão. Por que Ele deixou o nosso irmão morrer? Então eu sei que você também se faz esse questionamento. Pô, a promessa de Deus é que Ele me ama, de que eu sou um filho dele, então por que Ele está deixando tudo isso acontecer comigo? Por que Ele está permitindo que tudo isso aconteça comigo? Por que Ele não responde às minhas orações? Por que parece que eu falo com Deus e Ele não me ouve, Ele não me responde, Ele me ignora? Ele não está te ignorando. Ele não está virando o ouvido dele para o outro lado. Ele não está te ignorando de forma alguma. Mas Ele está trabalhando em algo muito maior, você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza disso. Deus está trabalhando em algo muito, muito grande. Uma cura é uma coisa, uma ressurreição é outra. Então, quem sabe Deus só está esperando chegar esse quarto dia na sua vida. Então, segura mais um pouquinho. Espera esse quarto dia. Ele vai trazer a solução que você tanto pediu. Ele vai trazer a resolução do seu problema, seja ele financeiro, seja ele sentimental, seja ele profissional. Ele vai trazer a solução do seu problema. Mas pode ser que ele esteja apenas esperando o quarto dia. Ele está exercitando a tua fé, ele está exercitando a tua paciência, ele está exercitando a confiança que você tem nele. Ele está vendo se você é capaz mesmo de entregar tudo nas mãos dele e acreditar em todas as promessas que ele está te fazendo. Então, essa é a reflexão que eu tinha para hoje. Peçam em oração calma, paz, discernimento, para vocês terem um entendimento melhor da palavra, das promessas dele, entendimento para vocês saberem o momento que vocês passam. Peçam sabedoria. A Bíblia diz que a sabedoria nos é entregue sem medidas e de bom grado por Deus. Então, a sabedoria nada mais é do que o conhecimento colocado em prática. Então, peçam sabedoria para que vocês consigam colocar em prática na vida de vocês todo o conhecimento que as Escrituras nos traz. Ela nos traz todo esse conhecimento de você ter paz, de você confiar nele, de você depositar toda a sua vida nele, a sua confiança. Então, peçam sabedoria, discernimento, entendimento e aguarda porque vale muito a pena. Os planos que você tem e os projetos que você tem podem ser muito bons. As suas orações podem ser pelas coisas mais nobres, mas mesmo elas sendo boas, os planos dele para você, os projetos dele são muito maiores e muito melhores do que os que você tem para si mesmo. Então pode ter certeza que se você está se sentindo em silêncio, se você está sentindo que ele não te ouve, é só porque ele vai fazer algo muito maior.
Ele quer que o testemunho da sua vida seja muito, muito maior do que você sequer pode imaginar. Então, vamos para frente com confiança no Pai, vamos exercitar a nossa fé, vamos agradecer a Ele por tudo que nós temos e vamos seguir em frente. O recado de hoje eu tentei ser um pouquinho mais breve, às vezes eu me embolo, mas o importante é que o recado tá aqui, eu quis trazer essa experiência, compartilhar mais esse devocional e eu espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, quem puder deixar um comentário aí no canal, contar suas experiências, se vocês quiserem falar sobre quais os momentos das vidas de vocês sentiram que Deus de repente não estava respondendo, que Ele não estava falando com vocês. Se vocês quiserem deixar suas experiências, compartilhar comigo, eu vou gostar muito. Eu sei que cada pessoa tem uma experiência diferente, tem um testemunho diferente. Isso enriquece muito a gente, isso é muito legal. Então, deixem aí as histórias de vocês, em quais momentos, em alguma vez na vida de vocês sentiram que de repente Deus não estava te ouvindo, Deus não estava te respondendo e que depois aconteceu algo muito melhor do que você imaginava. Eu tenho vários e eu pretendo trazer aqui futuramente alguns testemunhos. Bom, se vocês puderem deixar o like, compartilhar esse vídeo aí com amigos em algum lugar, já vai me ajudar muito. O like principalmente ajuda muito porque ele mostra que o vídeo é relevante para vocês, que vocês gostaram do conteúdo e ele vai entregar mais para vocês e vai entregar também para outras pessoas, já, se ele considerar esse conteúdo relevante. Então agradeço demais. Só se vocês deixarem só o like já está de excelente tamanho. Agradeço aí a presença de vocês, galera, e muito obrigado. Fiquem com Deus. Até mais.